Kamaru Usman, ele estava até feliz, né, antes da luta contra o Khamzat Chimaev, mas perdeu a terceira derrota seguida, algo raro na carreira do Kamaru Usman. E, Léo, ele não escondeu seu abatimento e quase chorou em entrevista à ESPN americana. Olha o que o Kamaru Usman falou e foi muito sincero, hein? Como poucas vezes você vê um lutador sendo. Você deixa escapar 2 lutas próximas contra Leon Edwards e já faz um tempo. Você passa anos sem perder, se dedica, faz todo o trabalho duro e perde 2 lutas acirradas. Você começa a questionar as coisas e a duvidar um pouco de si. Você quase esquece como é vencer. Se há algo que eu posso dizer desse evento é que eu preciso confiar mais em mim. Confiar nos meus treinadores e que eu estarei de volta. Eu não confiei na minha forma. São muitas perguntas, é difícil dizer. Tirar um tempo do esporte? Não. Acabei de sair do sofá para lutar em 10 dias e lutei com um touro jovem faminto. Acho que é mais uma questão de acreditar em mim novamente. Confiar nos meus treinadores e na minha equipe. Só preciso disso para chegar lá. Léo, declaração estarrecedora do Kamaru Usman. Que, gente, quem olha assim, parece que o Kamaru Usman perdeu 3 lutas seguidas e má fase, né? É o fim de carreira. Mas, Léo, até há pouco tempo, era um lutador que estava invicto há anos, fazendo o que estava fazendo nos meio-médios. Não à toa, é o segundo maior meio-médio da história. Não é do UFC, é do esporte. E aí você vê como é que uma derrota dura, né? Quando você perde uma, parece que abre a porteira. E por mais que o lutador seja excelente, ele sofre e se abate. E olha que o Kamaru Usman é de um mental invejável. Mas aqui ele mostrou justamente uma fragilidade nesse aspecto mental. Ele duvidou de si para essa luta. Óbvio que não foi só por conta do cenário de pegar o Khamzat Chimaev com 10 dias de antecedência para o evento, e sim por conta das derrotas doídas, né, que ele teve para o Leon Edwards. Pô, ele perdeu ali a sua invencibilidade no UFC, foi destronado no último minuto de luta, que ele estava vencendo, claro, e aí, na trilogia, perdeu, mas fazendo uma luta até tranquila ali, equilibrada, mas perdeu. E aí, perde 3 vezes seguidas, algo novo. Ele não está acostumado com isso. E você vê claramente que o Kamaru Usman está sofrendo com esse novo momento de carreira. Não está sabendo lidar. E é pior porque ele está na reta final de carreira. E aí, um cara que já está assim, sabendo que não tem muito tempo para refazer o seu caminho, que doideira, né, cara? Como é que pode um lutador que era até então intocável há poucos meses atrás, hoje se mostrou muito frágil. E eu tô falando sério, tá, gente? Tá na ESPN americana no canal. Ele estava quase chorando. A Megan Olive, que estava entrevistando o Kamaru Usman, até teve que fazer, sabe, um afago nele, de tão abalado, tão triste que ele ficou. E eu acho uma pena, porque, repito, não é normal você ver o Kamaru Usman nessa posição, Léo. Pelo contrário. É até por conta do que ele fez na carreira dele como peso meio médio. O cara que ficou invicto por muito tempo nessa divisão, foi campeão, defendeu, né, algumas vezes cinturão, só é o segundo maior detentor do cinturão do peso meio médio, só atrás de Jorge St. Pierre, que sempre buscou, né, essa questão de estar melhorando sempre, buscando a perfeição no jogo, no grappling, em pé, foi melhorando aos poucos, ainda com uma trocação rudimentar mais nocauteador, foi mostrando variedades interessantes aqui, enquanto campeão dos meio médios, foi perder de novo para um cara que ele já tinha vencido, depois perdendo a trilogia, a coisa aparentemente tinha desandado para ele, até pegar essa luta contra o Chimaev, que até fez uma boa luta. Na situação que ele pegou, a forma como ele sobreviveu ao primeiro round e depois se portou para trocar golpes com o Chimaev, ele se portou bem. A questão é, um cara como o Kamaru Usman, do jeito que ele estava dentro do UFC há quase 10 anos, sem perder uma luta e perdeu 3 seguidas agora, causa um abalo. Fora que ele tá em seus 36, 37 anos, isso. Como é que ele vai pensar numa reconstrução voltando para os meio médios? Porque peso médio, até o tamanho, a forma física para ele estar de peso médio, fica difícil para ele também, nessa categoria. Né? Ele voltando para os meio médios vai ter que reconstruir de novo um cenário. Eu acho que tem um abalo, porque são 3 derrotas seguidas, tem, né? Pelo tamanho dele. Mas a gente tem que. Eu, sinceramente, eu vejo mais do copo cheio aqui para o Kamaru Usman. Primeiro, sim, porque ele perdeu, essas 3 que ele perdeu, 2 foi pelo cinturão e uma era um Title Eliminator, da categoria de cima, ele pegando a luta em cima da hora. Então, assim, ele voltando de novo para os meio médios,
ele vai ter uma moral muito grande para o UFC, cara, botar ele para ter uma luta e talvez também o coloque um tipo de ter o cinturão de volta, cara. Por que não? Né? A gente vai ter lá a situação do Leon Edwards defender o cinturão contra o Colby Covington. Leon Edwards, ele enfrentou 3 vezes. Tá 2-1 Leon Edwards. Colby Covington enfrentou 2 vezes. 2-0 o Kamaru Usman. Se o Colby Covington vencer aqui e o Kamaru Usman talvez pegue uma luta lá que o credencia de cinturão de novo, ele pode botar o Colby Covington de novo pela terceira vez e o Colby Covington como campeão. Tem enredo, tem enredo. Né? Tem enredo para isso. Ele tem moral para isso, né? Só que contra o Leon Edwards, obviamente, vai ter que ganhar mais vezes aqui. Meio que vai virar um porteiro tipo Max Holloway no peso pena para ter uma outra chance? Não sei. Pode ser que sim, dependendo do andar da carruagem. Mas ainda está em condições dele poder brigar por algo maior dentro dos meio médios novamente. Né? Eu acho que essa postura que ele teve de pegar o combate aqui contra o Chimaev dessa forma e ter feito, de certa forma, uma boa luta, eu acho que mudou um pouco o cenário, porque na luta anterior, na trilogia, ele não foi tão bem assim. Acabou sendo dominado pelo Leon Edwards. Né? Ficou aquele gosto amargo. E agora eu acho que, mesmo a derrota, né, ele poderia ver de uma outra forma. Só que meio que vai pesando. São 3 derrotas seguidas, e aí, né, para ele pensar numa vitória de novo, tal, mas eu acho que a questão dele, dentro do UFC, a moral dele é muito grande ainda, então dá para ele pensar, né, em reconstruir a carreira dele dentro dos meio médio. Apesar da idade, 36 anos, mas é um cara que se cuida bastante, é um animal lutando, né, bicho? É um cara que é impressionante. Você vê que a forma que ele lutou em 10 dias contra o Chimaev e conseguiu ir bem, de certa forma, é um cara impressionante. Ele fez o que muito lutador com quem completo não conseguiu. E o legal aqui é isso, né? O Kamaru Usman, apesar de se lamentar, ficar muito triste, ele garante, Léo, não pensa em aposentadoria. Mas que é curioso, né? Porque se fosse um Tony Ferguson que está no inferno astral dizendo isso, você acataria. Beleza. Né? Realmente, a situação do cara tá de mal a pior. Mas o Kamaru Usman, como você lembrou, foram derrotas ali, cara. A primeira derrota para o Leon Edwards foi, eu acho, até um acaso, cara. Porque ele estava muito bem ali. Estava vencendo. Era uma luta até tranquila. E aí foi justamente isso que deu ali a ziquezira toda no Kamaru Usman. Mas é bom ver que o Kamaru Usman não está pensando em aposentadoria, pelo menos isso. E eu torço muito para ele se recompor, porque é muito sério. Esse é um cara muito profissional mesmo. E a forma como ele se comportou contra o Khamzat Chimaev, se alguém tinha dúvida, acho que não tem mais.